Olá, mulheres queridas, estamos aqui para mais uma semana do nosso devocional Decida Perdoar. Nas 2 últimas semanas nós falamos um pouquinho sobre os fardos do passado e como não ser tão facilmente ofendidas. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre perdoando a si mesmo. E quando a pessoa a quem nós temos às vezes uma mágoa ou uma tristeza, somos nós mesmos. Quando vem aquele pensamento, eu não acredito que você fez isso, Vanessa, isso é imperdoável, poxa vida, não é possível, que vergonha. Quando é contra nós mesmos esse sentimento, essa mágoa por ter cometido algo que julgamos imperdoável. Olha, tem uma dura verdade que eu preciso contar para vocês. Não é possível perdoar os outros sem perdoarmos a nós mesmos. Não tem como a gente dar um perdão para alguém, ser misericordioso ou conceder o perdão para alguém se nós não aceitarmos perdão para nós mesmos ou se nós não formos capazes de ser misericordiosos com a gente mesmo. Se eu não sou capaz de me desculpar porque eu cometi um erro, como que eu vou fazer isso com minha filha, com meu marido, com uma amiga? Então, é fundamental a gente saber perdoar a si mesmo para poder perdoar os outros. E aqui o nosso devocional nos dá algumas ferramentas para quando o próprio ressentimento, o ressentimento próprio com a gente mesmo começa a virar um fardo pesado. A primeira ferramenta é reconheça seus sentimentos. Sentir culpada, nos sentirmos culpados só é bom quando nos aproxima de Deus. Sentir um remorso, poxa vida, sentir chateada quando a gente pisa na bola, é ok, mas esse sentimento ele tem que nos aproximar de Deus, então reconheça. Será que essa culpa ou esse remorso que eu estou sentindo, ele me aproxima de Deus? Se sim, ok, processa esse sentimento, ore, peça a Deus que não deixe que esses sentimentos criem raízes no seu coração, se perdoe, assuma a responsabilidade, bola para frente. 2. Peça perdão a Deus e confesse para ser curado. Em Tiago 5,16, nós lemos o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Primeiramente, a gente tem que contar o nosso pecado, o nosso erro, para Deus e pedir perdão para Ele. Segundo, como própria orientação aqui em Tiago, que confessar o nosso pecado para uma outra pessoa. É claro que nós já sabemos que nós não devemos nos abrir para qualquer pessoa, mas aqui nós estamos falando de um mentor, um amigo, um pastor, um líder, alguém para quem você possa contar esse pecado, confessar esse pecado e orar junto. Isso nos traz cura. E uma coisa importante, o pecado ele cresce melhor na escuridão. Então nós temos que trazer esse pecado à luz. Quando a gente confessa e confessa mais alguém de confiança e ora sobre isso, o diabo não tem mais domínio sobre esse pecado, porque ele foi trazido à luz. 3. Tome uma atitude. Muitas vezes é possível corrigir. Tem algumas coisas que a gente errou, erros que nós cometemos, que é possível que a gente corrija. Por exemplo, se foi uma palavra que foi dita de uma forma errada, algum constrangimento, peça perdão, assuma a responsabilidade. Poxa, pisei na bola. Vai lá, pede perdão, corrija. Às vezes é com o filho que a gente exagera numa correção. Pede perdão, assuma essa responsabilidade, tenha coragem de fazer isso e pronto, esse pecado, ele vai sair mais uma vez do domínio das trevas, porque ele foi confessado e você corrige com um abraço, um beijo, uma atitude gentil e ele não vai mais ter peso no seu coração. E 4, a quarta ferramenta muito importante aqui, procure ajuda. Se você ainda está lutando com algum peso, existem dores, ofensas, mágoas lá no nosso coração que trazem um peso muito grande e que às vezes a gente está lutando e não consegue deixar com que Deus cure ou que isso deixe de estar com uma raiz no nosso coração. Peça ajuda. Pode ser que para muitos ou em alguns casos é hora de buscar ajuda profissional, uma terapia, um conselheiro, primeiramente um pastor, alguém que possa te orientar em como descobrir mais ferramentas para que esse pecado, essa mágoa,
não tenha peso sobre a sua vida. Então, pedir ajuda é algo importante muitas vezes. Agora, o mais importante de tudo isso é você lembrar, querida, que você não está sozinha. Todas nós erramos, todas nós cometemos erros e precisamos do perdão de Deus. Então, é sempre bom e necessário lembrar que o Senhor nos escolheu sabendo que nós vamos errar. E mesmo assim Ele decidiu morrer por nós. Por quê? Porque Ele nos ama, independente dos nossos erros. Ele quer um relacionamento conosco. Então, jamais permita que a culpa de ofensas por si mesma te coloquem longe de Deus, porque não é este o desejo do coração dele. Permita-se se aproximar de Deus e entregar para Ele essas ofensas e deixar que a graça e a misericórdia dele, que se renovam a cada manhã, curem as nossas feridas, para que nós estejamos sempre aonde Ele deseja, próximas dele. Que Deus te abençoe.